Eu vi no seu Instagram esses dias, você colocou um solo seu fazendo uma introdução para um DVD do Kleber. Sim, sim. E você contou a história dessa introdução. Vamos começar daí, cara, no meio do caminho. Rapaz, eu lembro que eu acho que, se não me engano, esse que eu postei foi um DVD da Zona Sul, Canta Zona Sul, que eu toquei com o Kleber lá e eu fiz o solo, né? E nesse dia foi muito bacana porque foi um evento que deu gente Que ano, demais. você lembra? E agora você me pegou, hein? É, 2012, talvez, 13, alguma coisa desse, por aí. E eu lembro que nesse dia o Oficina também tocou, né? E nessas oportunidades de você fazer um solo, né? E o Juninho tá lá e tal, você fica com frio na barriga demais, né? Mas eu lembro que essa questão desse solo, né, foi muito interessante porque o Kleber ele tinha muita coisa assim de colocar a gente no improviso, né? De fazer as coisas na hora de tocar, muito no improviso, assim. Mas era um improviso meio que já amarrado, né? E entendendo também a nossa capacidade de poder improvisar também, né? E como o show dele tenho um viés meio roqueiro, né? Então, na hora do show, eu comecei a botar meus drives lá e tal. E quando ele percebeu isso, ele começou. Era uma música chamada Pra Valer a Pena. Sim. E um belo dia eu estava em Fortaleza. Ele chegou e falou assim: cara, vai e faz um solo lá de introdução. Eu falei: como? Agora? Faz lá, faz o solo. Eu fui pra frente e fiz o solo. Aí acabou virando uma marca do show. Aí, como era um DVD da MK, né, no Canta Zona Sul, ele falou: cara, vamos tocar Pra Valer a Pena, que virou tipo um hit do show, né? Tinha que ter essa música. E ele falou assim: cara, vai lá e faz o show. Eu falei: cara, mas vou fazer mesmo, tem certeza? Não vai? Pô, mas a Oficina tá aí, cara. O Juninho: não, vai lá, cara, faz lá. E aí a gente foi lá e fez o solo, deu tudo certo. E saiu no DVD isso aí. Saiu no DVD, Mas eu saiu no acho que DVD. você falou 2013. Pô, eu Acho não que é lembro. antes, né? Não, Mais antigo, não? rapaz, eu não lembro exatamente a Quem data. sabe assim. aí, galera? Quem assistiu Põe nos esse show comentários aí. Eu sei sempre tem alguém que responde. Bicho, né? Exatamente, Impressionante. A galera é muito atenta. Cara, então vamos lá. A gente estava conversando aqui no bastidor, eu falei, cara, vamos deixar essa história para a gente contar aqui como que foi a sua transição de um músico. Pô, você foi criado na igreja, começou a Sim, tocar sim, sim. na igreja de forma despretensiosa, para estar servindo, para estar envolvido. E do nada você saiu do domingo ali para tocar com o Kleber num outro dia. Exatamente. Então você começou a tocar com quantos anos, guitarra? Eu comecei a tocar com 8. A igreja tem esse ambiente muito musical, né? E aí eu sempre curti muito, assim, minha prima tinha um violão e eu ficava lá dedilhando sempre que ia na casa dela, até que meu pai comprou o violão para mim. E aí eu levava o violão para a igreja e ficava sentado lá do lado do Ministério do Louvor para ver, né, o cara tocando guitarra, aquela coisa toda. E com 8 anos, basicamente, eu comecei a tocar na igreja. Comecei a aprender muito rápido, assim, os primeiros acordes, e aí os irmãos da igreja me incentivavam muito a dar oportunidade, né? E eu comecei a tocar. Com 8 anos eu comecei. Só que o ambiente da igreja, às vezes, é muito escorado no talento, né? E eu não estudava, não sabia, não tinha aula de violão, apenas fui aprendendo de ouvido. E minha formação, de fato, é autodidata, né? E aí eu lembro que eu fui desenvolvendo com 13 para 14 anos, já estava meio enjoado, assim, porque eu não aprendia nada de novo. Até que eu ouvi uma fita cassete de um amigo meu da igreja que tinha nessa fita cassete tinha um CD do Satriani. Você lembra qual era? Era Sophie with the Alien. E tinha também um CD algumas músicas do primeiro CD do Franco Solari. E, cara, eu fiquei doido com aquilo. Eu falei: cara, a guitarra pode fazer isso, eu não sabia. E aí o Satriani, para mim, assim, Satriani, eu acho que ele é talvez quem ouve pela primeira vez, assim, é uma influência assim, muito forte. E não foi diferente comigo, né? Eu sou geração Ibanez, eu falo, né? Sim. Que eu aprendi a tocar com Ibanez, sempre tive vontade de ter uma Ibanez e Ibanez. E o Satriani foi o cara que me fez, assim, me despertou, assim, para esse lance da guitarra, para o mundo da guitarra. E eu comecei a estudar com os 13, 14 anos. E aí foi quando eu comecei a correr atrás, né, de uma videoaula, de um método, né? Eu comecei a tentar ir por esse caminho e fui me desenvolvendo sozinho, né? Até meus 17, 18 anos, eu era estudar e tocava, né? Passava o dia tocando, aquela coisa toda, ouvindo CD, tirando música, solos, essas coisas todas. E eu lembro que eu comecei a tocar na igreja e eu comecei a ter muitas amizades assim com outros músicos, principalmente do cenário de Niterói, lá onde eu moro.
E eu lembro que eu comecei a ter amizade com o pessoal da banda do Kleber. E aí, por conta disso... A banda era de Niterói? A banda toda era de Niterói. Kleber, na época, ele é de São Gonçalo e ele morava em Niterói. E aí a banda todinha era da região lá de São Gonçalo e Niterói. E ele estava, na época, à procura de um guitarrista. E ele fez, né, os testes lá com alguns guitarristas de Niterói e São Gonçalo. Mas eu sei que eu, conhecendo os músicos, uma vez eu fiz um seminário de louvor na minha igreja. E chamei o pessoal da banda para fazer um workshop, os músicos. E eles foram. E eu fiz assim, fui pegando aquela amizade mesmo de frequentar casa e tal. E aí eles começaram a gostar de mim, se tocando. Eu não tinha nenhuma experiência tocando com ninguém, apenas tocava na igreja. Até que, um belo dia, eles me deram o CD. Eu falei, cara, ó, a gente está tentando colocar você aqui, o Kleber está procurando guitarra, tira as músicas todinha aqui. Tira a música igualzinho no CD. E o CD, na época, era gravado pelo Kinush, saudoso Kinush, né? E assim, era uma aula. Eu falo que o Kinush, para mim, foi um professor, porque eu tive que tirar, né, os primeiros CDs do Kleber, e ele gravou praticamente todas as faixas ali. Então, aprendi muito, assim, tirando as partes de guitarra do Kinush, os solos do Kinush. Me desafiou demais, né? E eu lembro que eu comecei a tirar os CDs e eu estava pronto. Aí, a banda tinha um local ali no centro de Niterói que eles se encontravam para o Kleber sair para tocar, para ministrar nas igrejas. Só que eu tinha um amigão, né, que era o Daniel Tinoco, você está vendo aí, um abração para você, Danielzão. E ele ia sempre lá para casa para ver, cara, aquela coisa de música, ver filme, ver show, e eu tinha muita coisa assim, né? E ele ia lá para casa para a gente ouvir CD e tal. E aí, um belo dia, o Kleber e eles tinham uma programação, eles tocavam praticamente todo dia. O Kleber vai, liga para ele, cara, você tá no centro já? Tô aqui, tô na casa daquele guitarrista que eu te falei. Ele passei aqui as músicas com ele, tá tudo em dia aqui, cara. É mesmo? Tá sim. Vê se ele tá de bobeira agora de noite aí. Eu falei, aí ele virou para mim e perguntou assim, cara, você pode ir com a gente tocar numa igreja aqui em Guava? Eu falei, posso, tá tudo certo, vamos lá. Aí nessa brincadeira aí, num domingo eu estava tocando na igreja, numa terça-feira eu fui tocar com eles. Aí fui nesse evento com eles, sem ensaio, sem nada. Toquei a primeira vez com o Kleber ali, entendeu? Você estava com as musiquinhas em cima, fez dever de casa. Basicamente, sim, né? É porque é aquela coisa pra gente, quando passa assim essa ideia do tipo, cara, tira exatamente. O Kleber sempre foi muito assim, né? Vamos tocar exatamente o CD, né? Sem colocar nem pôr, vamos tirar. Então eu tirei nota por nota, né? Tocava exatamente como estava no CD, entendeu? E aí, por isso que no primeiro ensaio até foi, claro que não foi lá essas coisas, né? Eu estava nervoso, né? Primeira vez que eu estava tocando num evento com músicos, né, que já eram profissionais e tal. Mas dali em diante a gente foi aprendendo, né? A gente foi caminhando, eles foram dando a força também. E foi muito legal assim esse início meu assim, porque realmente assim eu não tinha experiência e o Kleber, como eu te falei, sempre botava muito no fogo, né? Vamos lá, não tinha essa coisa muito de ensaio, né, e tal, mas eu sei que no final das contas assim eu ganhei a vaga aí e fomos embora, né? E você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 19 mais ou menos, 19 anos. Então você não viveu aquele dilema da faculdade? Rapaz, vivi por quê? Porque na época eu já sonhava em viver de música, assim, eu tinha esse desejo, a guitarra era uma paixão para mim. Só que eu tinha esse dilema assim, cara, é uma coisa que é muito difícil, né? A gente via algumas pessoas assim batalhando pra caramba. E eu lembro que eu conversei com meus pais, né? E meus pais, sim, sempre me apoiaram muito, sempre me deram muita força. E eu lembro que meu pai falou o seguinte, olha, tenta fazer um vestibular para alguma coisa, né, sem ser música, mas eu vou deixar você tentar pelo menos um ou dois faculdades aí para você tentar entrar. E aí eu tentei na época, tentei o FRJ e tentei o Unirio. Qual curso? Licenciatura. Em quê? Licenciatura em música. Em música? Em música, em música, tá. Aí, só que o que aconteceu? Como eu te falei, eu era autodidata. E eu não dominava ainda a leitura, eu não dominava essas Solfejo, coisas. Essas coisas. Aí, cara, eu lembro que quando eu resolvi fazer, eu tentei dar aquela estudada, aí procurei uma professora de teoria musical. Mas, assim, eu cheguei até a fase do solfejo. Passei pelo ditado melódico, a percepção musical, que eu acho que talvez seja até mais difícil que propriamente solfejo, mas na hora de ler e cantar, eu me arrebentei ali. E os caras viram. Eles perceberam que eu tinha um talento e eles foram muito gentis, os professores da Unirio, né? Foram muito carinhosos, assim. Falei, cara,
percebi que você é autodidata e tal, mas eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais isso aqui. Tem futuro, não desiste não e tal, mas aí eu fiquei ali no solfejo. Sim. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.